Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Que possamos iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 16 ainda, servir a Deus e a Mamon. Ainda falando das fortunas, tá? Da aplicação da fortuna. O homem, ele é o administrador dos bens. Nós, né, somos o administrador dos bens que Deus nos confia. E por sermos o administrador, nós teremos que prestar conta dos bens que foram confiados a nós. Independe se é uma grande fortuna ou se é uma pequena fortuna, algo pequeno, não importa. Algo que foi confiado a nós, nós teremos que prestar conta. E o mau emprego dessa fortuna é quando consiste utilizar essa fortuna somente para o nosso próprio bem, simplesmente para a nossa satisfação pessoal. Isso, na verdade, é um péssimo emprego dos bens que foram confiados a nós. Agora, é considerado, sim, um bom emprego, né? O bom emprego desses bens, quando dele resulta o bem também para outras pessoas, né? E não somente para si próprio, não somente para nós. Mas quando a gente faz do bem que nos foi confiado algo para o outro, quando resulta algo bom do emprego desses bens também para o próximo. E a beneficência é apenas uma delas, um dos modos de empregar a fortuna, né? A fazer a caridade, às vezes, né, aqueles bazar beneficente, baile, jantar e tal, você tá utilizando, tá fazendo, né, isso tudo para ajudar alguém, né, alguém que já está necessitado. Quando a gente faz isso é para ajudar alguém que já está necessitado. Então você utiliza isso para aliviar a miséria atual, aplacar a fome, preservar do frio e dar asilo ao abandonado. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, é o de prevenir a miséria. E como? Usando, sobretudo, a grande fortuna, né? Usando, né? Fazendo desse bem que foi confiado, a missão das grandes fortunas, pela possibilidade de proporcionar trabalhos de toda espécie. Então, não já você socorrer alguém que já está lá todo miserável. Não, é usar essa grande fortuna para proporcionar um trabalho. Para não deixar que isso aconteça. É como se fosse uma prevenção da miséria, né? E mesmo que elas tivessem de tirar um proveito natural, o bem não deixaria de existir, pois o trabalho desenvolve a inteligência, exalta a dignidade do homem. Gente, isso me lembra muito a minha professora de infância, dessa frase: o trabalho dignifica o homem. Eu nunca esqueci, acho que eu escrevi tanto e não sei, sempre me lembro. Então, o trabalho desenvolve a inteligência, exalta a dignidade do homem, sempre satisfeito de poder dizer que ganhou o seu próprio pão, enquanto a esmola humilha e degrada. Então, gente, às vezes, acho que foi até a Madre Teresa de Calcutá que fala, que às vezes, né, que fala-se muito de ensinar a pescar e não dar o peixe ali. Só que dependendo da situação, há a necessidade de você dar o pão, de você dar o peixe, de você dar a esmola, tal a situação que o ser está vivendo, né, que o nosso irmão está vivendo. Só que tudo bem, até um certo ponto. Depois, a necessidade, e aí é a missão das grandes fortunas gerar isso, gerar a oportunidade do homem ganhar o próprio pão. Você entende que é diferente? Olhemos por nós. Se você só recebe e você não tem oportunidade de ganhar, de contribuir, a gente vai sentindo até de certa forma inútil. E já se diz das relações, né? Que quando só uma parte dá e a outra só recebe, gera um desequilíbrio na relação. E assim é também com os outros, que também é um relacionamento. Se o outro só recebe,
é essa sensação de humilhação, de degradação. Não, então, que a pessoa, né, que tem as grandes fortunas, que tem a possibilidade de gerar empregos, trabalhos de toda a espécie, que possa usá-la de forma correta, para que o ser ali também desenvolva em si essa sensação de ser útil, de contribuir, de ser uma troca justa. A fortuna concentrada numa mão só deve ser como uma fonte de água viva, que espalha a fecundidade e o bem-estar ao seu redor. Então, veja bem, eu tenho muito dinheiro, e aqui a gente está falando das grandes fortunas, mas você, o que você tiver, você pode usar, e não somente esperar das grandes fortunas. Que cada um possa fazer a sua parte, até para ser exemplo, né? Porque a gente aprende pelo exemplo. Só que lógico que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então, como a responsabilidade, digamos assim, né, das fortunas, de grandes fortunas concentradas, de fortuna concentrada numa mão só, ela tem que ser como uma fonte de água viva, né, fecunda, que espalhe o bem ao seu redor, e não somente para o uso próprio. Não. Nada que Deus nos deposita é somente para o nosso uso. Lógico que pode gerar algo bom disso para nós, e tá tudo bem. E aqui vem algo que é muito forte. Ó vós ricos, que a empregardes segundo a vontade do Senhor, vosso próprio coração será o primeiro a beneficiar-se nessa fonte viva, e tereis nesta vida os gozos inefáveis da alma, em vez dos gozos materiais do egoísmo que deixam o coração vazio. Então você entende que quando a gente, de modo geral, né, mas você pensar muito só no material, isso não preenche, e a gente vê muito isso, muitas pessoas com muito dinheiro, vamos falar de muito dinheiro para ficar bem claro, que fala, a pessoa não tem problema. Você vê a pessoa se envolvendo com drogas, com álcool, com depressão, às vezes suicídio, entre tantas coisas. Então, o fato de você ter o dinheiro, a matéria, uma vida material muito boa, não significa que você é feliz, que a pessoa é feliz. A pessoa não tem problema, porque, vou até repetir, os gozos materiais do egoísmo deixam o coração vazio. Então, às vezes, você tem tudo isso, você tem a matéria, mas isso não preenche o coração. A matéria não preenche. Nós estamos no mundo material, ok, precisamos da matéria, mas não para viver, né? Mas não é isso que preenche o coração, não é isso. Ó, vós ricos que empregardes a fortuna segundo a vontade do Senhor, vosso próprio coração será o primeiro a se beneficiar, porque terá um coração preenchido do que realmente preenche, do que realmente tem sentido, né? Que é o fazer o bem, que é a caridade, que é o amor. Isso, o amor, a caridade que nos deixa mais próximos de Deus, não é a matéria. Então, isso explica bem tudo isso, né? A alma se preenche dessas coisas, não é o material que nos preenche. Então, a gente tem que fazer a fortuna se tornar produtiva. E eu fazendo a fortuna se tornar produtiva, automaticamente há esse preenchimento espiritual em mim, entende? Então, lógico, eu tenho essa fortuna, Deus me confiou, o que ela me proporcionar de material, de coisa boa e tudo bem, ótimo, que bom, desde que ela esteja sendo produtiva para os outros também. Entende? Então, quando você lê, você estuda, que você entende
Até o fato de você lidar com o dinheiro que você tem te deixa mais tranquilo, porque você está usando de forma correta. Jesus, ele falava muito de esmola, mas como sempre a gente diz aqui, né? Porque no tempo em que Jesus vivia era diferente, o entendimento era diferente, não se conheciam os trabalhos, não tinham indústrias, artes, né? Então era diferente. Mas tudo que nos é confiado não é somente para nós. Está sendo confiado para nós por algum motivo, porque eu tenho mais capacidade, porque eu estou tendo, está sendo, é merecimento da minha parte receber? Ok, que bom, gratidão por ter alcançado isso, né? É mérito nosso. Só que não é somente para o nosso uso, tem que tornar essa fortuna produtiva para os outros também. A responsabilidade é muito grande. A todos os que podem dar pouco ou muito, que deem. É o que eu falei, a fortuna é grande, é pouco, não importa. Se você pode dar, fazer algo, seja material ou não, faça. Dá esmolas quando necessário, mas o quanto possível convertei-a em salário, a fim de que aquele que a recebe não tenha do que se envergonhar. Então a gente dê a esmola sim quando necessário, né? Como eu disse agora há pouco da Madre Teresa, às vezes a pessoa está necessitada naquele momento que ela precisa de uma esmola, mas o quanto possível que a gente possa converter em salário, para essa pessoa se sentir valorizada, de ter dignidade de ganhar o próprio pão e não de se sentir degradado, humilhado, de só receber. Não, que ele se sinta valorizado, que esse ser sinta filho de Deus, sabe? Sinta, conheça o seu valor, de que ele é capaz, de que ele pode, tá bom? Então, não esqueçam, pessoal, que entre em contato com o centro, que eu acabei esquecendo de ver qual era a data. Mas os estudos retornarão, já tá tendo palestra, tratamento de sexta-feira no Raimundo Mariano Dias. Vamos voltar para o centro, vamos buscar conteúdo, alimento espiritual que nós estamos precisando, tá bom? Um beijo. E Agenda Espírita Brasil, não esqueçam também, muito conteúdo. Vamos começar um ano nos preenchendo do que realmente nós precisamos, tá? Do que alimenta o nosso coração, do que nos alimenta. Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus, uma abençoada semana, gratidão, beijos no coração.